Olá pessoal, então, exemplificando aqui como funciona o solver, rapidamente, quem não tem o solver habilitado, a gente tem que ir lá em opções, suplementos Excel, clica ali em solver, já está clicado, e dá um OK. Então, provavelmente o Excel vai piscar, se não for o Excel, for um LibreOffice, ele vai ter o mesmo recurso, a gente tem aqui o recurso solver aparecendo nessa parte de dados. Muito bem, vamos lá para o exemplo. Estou pegando a questão 67. O primeiro aspecto aqui, eu tenho que modelar esse problema. Então vamos lá para uma função objetiva, esse aqui é um problema de transportes. Todo problema de transportes ele vai buscar minimizar custo de transporte. Alguns casos pode ser de maximizar lucro, mas quando não se fala é por default minimizar o custo. Então vou minimizar Z, tal que Z é dado pela multiplicação de custo. Então eu tenho minha matriz de custo aqui, é uma matriz 3 por 5, e é dada aqui pela minha matriz C. Então eu vou colocar os dados ali, então 4, 6, 5, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 5, e 5, 8, 3, 2, 4. De onde vieram esses dados? Matriz C. Então o que eles significam? Então significam que para mim atender o meu cliente, então o meu destino J, a partir da origem I, então e aqui eu posso então colocar eu ter J destinos. Então no caso aqui são um total de 5 destinos e apenas 3 origens. Então para mim levar da origem 1 para o destino também 1 me custa R$4 a unidade transportada. E eu quero saber quantas unidades eu vou transportar. Então, a partir de cada destino para cada uma, a partir de cada origem para cada um dos destinos. Então, e a soma total disso vai me dar o meu Z. Então aí eu acabei de falar o conceito da minha variável, ou minhas variáveis no caso aqui, de decisão. Então, o que eu preciso decidir é a partir de que origem e para cada destino que eu vou decidir. Que caminho que eu vou fazer para atender os meus clientes, né? A partir de que origem. Então, aqui eu pintei de amarelo, essas são as minhas variáveis que eu tenho que decidir. Então, que rota que vai atender cada cliente, que fonte que vai atender cada cliente. E aí, com isso eu consigo definir a minha variável, aqui meu Z. Então, o que é? Então, é multiplicar o meu 4 vezes o meu x11 mais o coeficiente do meu x12 multiplicado pelo próprio x12. Essas células aqui, elas representam as minhas variáveis, x e j. Né? E assim eu vou sucessivamente aqui preenchendo a minha fórmula. Isso aqui pode ser um pouco trabalhoso, se eu tiver muitas variáveis, e até mesmo muito sujeito a erro. Né? Então aí a gente utiliza uma fórmula que é mais inteligente, que é a chamada somar produto. Nada mais é do que uma multiplicação de matrizes. Então eu vou multiplicar a matriz custo pela matriz das minhas variáveis de decisão. Então eu fecho aqui, e essa aqui é a minha função objetivo que eu desejo minimizar. Temos função objetivo, temos variáveis de decisão, o que falta? As minhas restrições. Então eu tenho uma restrição que eu tenho a capacidade de apenas 20 unidades na origem 1, 10 na origem 2 e 3 na origem 3. 30 na origem 3. Então essa aqui vão ser as minhas restrições. Então eu vou atender meus clientes, mas eu não posso exceder 20 unidades ali a partir da origem 1. E também eu não posso entregar menos do que ela tem. Então lembrando que a gente tem que garantir o equilíbrio desse sistema.
Então aqui eu estou fazendo as minhas restrições. Então isso aqui é super importante. Então aqui eu tenho uma função aqui. Então estou somando todas essas variáveis aqui, que são da origem 1, né, para os destinos j. Então essa variável ela tem que ser, a soma dela tem que ser menor que 10. Menor não, tem que ser igual a 10. E eu vou ter uma outra então restrição, que são o quanto cada cliente está me demandando, representada aqui então pela minha matriz B. Então 10, 15 para o cliente 1, 10 para o 2, 10 também para o 3, 5 para o 4 e 20 para o 5. É isso? Então esses aqui são os meus limites que eu tenho que respeitar para atender cada um dos clientes. Ou seja, a soma do que eu vou entregar para o meu cliente 1 tem que ser exatamente igual a 15. E assim para os demais clientes. Com isso, eu montei meu problema. Como é um problema de transporte, eu tenho que sempre verificar se ele tem equilíbrio. Então, no caso, a soma dos destinos é igual a 60 e a soma das origens também é igual a 60. Então, está em equilíbrio, maravilha, bem modelado. Vamos lá para o solver. Então, clico aqui em solver. Primeira informação que ele me pede é definir o objetivo. Nomenclatura um pouquinho diferente. Eu vou lá e clico na célula onde está a minha função Z, o meu somar produto. É o do tipo, qual é o tipo de função que eu estou fazendo, qual é o tipo de objetivo. Então, no caso de uma minimização, eu quero minimizar essa equação aqui. Para isso, eu vou ter que alterar células variáveis. As células são as seguintes, as que estão em amarelo ali, aquelas que a gente definiu. Então eu vou ter as minhas restrições, então as restrições de origem. Então eu vou sempre selecionar aqui onde está a função soma, e ela vai ter que ser igual, então o meu valor aqui dado pela minha matriz, né? Então um valor que não varia. Eu adiciono novas restrições, então vou lá selecionar então as minhas funções soma, posso selecionar uma por uma ou o intervalo como eu estou fazendo, e elas são do tipo igual que também vou selecionar esse intervalo. E aí por fim, então coloco adicionar, e por fim eu tenho que todas as minhas variáveis de decisão, aliás em amarelo, são do tipo maior ou igual. Posso não transportar, aliás, maior ou igual a 0. Posso não transportar nada, o que eu não posso é transportar um valor negativo, né? Então não faria sentido. Dou um OK. Próxima etapa então é eu selecionar o modo de solução, e no caso é o LP Simplex, então algoritmo Simplex, Linear Programming, por isso LP, ou programação linear, é o método que a gente vai utilizar para resolver. Clicamos em resolver. Todas as restrições e condições da equação foram satisfeitas. Maravilha, é o que a gente queria. A gente dá um OK. E a gente visualiza aqui, a gente tem aqui as soluções. Então temos onde antes estava em branco, a gente tem valores ali. Eu gosto só de evidenciar aqui, mudando de cor, para ficar mais amigável a nossa visualização. Então eu identifico lá que 15 unidades eu atendi o cliente 1 a partir da origem 1. Depois eu tive a origem 1 atendeu o meu cliente 5 com apenas 5 unidades. A fonte 2 atendeu apenas o cliente 2 e a fonte 3 atendeu os demais clientes e também o cliente 5, que não tinha sido plenamente satisfeito pela fonte 1. No total, isso deu 195 como custo, o menor custo possível a ser obtido para esse problema. Se a gente for comparar ali com a solução feita no papel, então, o que eu encontrei de diferente? Basicamente foi os mesmos valores, né? A única diferença é esse zero aqui. Então aqui eu encontrei ele como sendo uma variável básica que assumiu um valor zero.
Mas lembrando que toda variável não básica ela assume um valor zero. E é o que a solução aqui está nos mostrando. Então é assim que a gente utiliza o solver. Mostrei agora no finalzinho também comparando com o procedimento manual de resolução.